nós temos uma confissão de fé e eu quero que a gente repita junto essa noite. Pode ser? Eu vou falando e a gente vai repetindo. Diz assim: cremos no homem, na sua queda e redenção. Cremos na vida eterna e no novo nascimento. Isso é um dos pilares da fé do nosso ministério. Amém, irmãos? E nós vamos tentar explicar um pouquinho isso essa noite. Conto com a graça do Espírito Santo e conto com o seu esforço em tentar entender também. Amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. Quem trouxe uma Bíblia aí? Você que está em casa, pega a sua Bíblia. É importante a gente ler a palavra. É importante que ela esteja diante dos nossos olhos, esteja na nossa boca, no nosso coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler no capítulo 2, o verso 14. Aleluia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Achou? Diz assim, olha: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ele continua no verso 15: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E no capítulo 3, verso 1, que é a continuação da carta, o apóstolo Paulo fala assim, olha: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Amém? Então veja só, o apóstolo Paulo, ele fala aqui, ele dá 3 conceitos de pessoas. Ele vem dizendo que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas espirituais há uma necessidade de um discernimento, de um entendimento espiritual. E esse homem que ele conceitua como homem natural não tem esse entendimento. Mas ele diz que o homem espiritual, e aí é uma segunda classificação, esse homem espiritual, ele tem discernimento das coisas espirituais, nele consegue julgar todas as coisas. Mas apesar dele falar de um homem natural e de um homem espiritual, no início do capítulo 3, no verso 1, ele fala, olha, mas irmãos, falando à igreja, aos irmãos, aqueles que já eram nascidos de novo, aqueles que tinham o seu espírito ligado com o Espírito de Deus, ele diz, eu não pude falar a vocês como a espirituais, apesar deles serem nascidos de novo e terem um espírito ligado ao Espírito de Deus. Eu tive que falar com vocês como se eu estivesse falando com um carnal, como uma criança. Então, irmãos, a gente vai falar um pouquinho essa noite a respeito da criação do homem, a sua queda, a vinda de Cristo, a sua redenção, a nossa redenção por meio de Cristo, o novo nascimento e a vida eterna. Em nome de Jesus, em 50 minutos. Um pouquinho mais. E a gente fez esses banners aqui. Quem já teve aula comigo em algum lugar do Remo, em algum canto do Rio de Janeiro, já deve ter visto esses banners. A gente vai usar ele para explicar um pouquinho isso aqui. Eu coloquei exatamente os conceitos que Paulo colocou: o homem espiritual, o homem natural e o homem carnal. Aleluia. Se alguém puder me ajudar aqui, melhor. Ok? Então, vamos fazer aqui, nós vamos começar nessa ordem, e vamos começar lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas. Amém? A Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 1, lá no verso 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra ela estava sem forma e vazia. E então disse Deus, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender, e eu percebo que Deus colocou isso na Bíblia em primeiro lugar, porque realmente é o mais importante que vem primeiro. Deus já começou a ensinar que, olha, o meu estilo é o estilo da fé. E a fé funciona assim: você olha e vê alguma coisa que está dizendo sem forma, vazio, mas não é aquilo que você quer, então você chama a existência as coisas que não são como se elas já fossem. E como Deus fez isso? Liberando fé.
Fé é você crer com o coração e falar com a sua boca. Então Deus olha para a terra como um lugar sem forma, vazio, uma escuridão, e Ele diz, haja luz. E logo em seguida, houve luz. E Deus pega essa forma de fé e vai criando todas as coisas, vai fazendo separação entre luz e trevas. Então Ele cria o céu, o firmamento, a terra. Em cada dia Deus vai falando, e depois que Ele fala, Ele vê acontecer e vê que é bom. Amém, irmãos? De fato, tudo o que Deus criou é bom. Repete comigo, tudo o que Deus criou é bom. Sabe por quê? Porque Deus é bom sempre. Deus não tem um pouquinho de mal. Deus não é mal de vez em quando. Tiago fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito, eles são do alto, descem do Pai das luzes, onde não há dúvida e não há sombra de mudança. Deus é o mesmo ontem, hoje, vai continuar sendo o mesmo eternamente. Amém, irmãos? Deus não é inconstante. Deus é sempre bom. Sempre bom. E se por algum motivo a gente não conseguir entender as coisas que estão acontecendo, o que vai nos manter seguro é saber, Deus é bom. Ele é bom sempre. E se tem alguma coisa de ruim acontecendo, isso não vem de Deus. Vamos buscar de Deus uma saída, uma solução, uma estratégia, uma direção, e nós vamos viver o melhor de Deus para a nossa vida. E Deus cria todas as coisas, o céu e a terra, prepara tudo. Irmãos, eu fico pensando que era como um pai e uma mãe quando prepara um quarto para a chegada do bebê que ainda está no ventre. E vai preparando tudo com excelência, com cuidado, com carinho, para que quando o nenê venha nascer, já esteja tudo pronto à sua espera. E foi exatamente assim. No 5º dia, quando já estava tudo pronto e teve a viração do dia, no 6º dia, Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Amém, irmãos? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a pergunta que eu faço para você, Deus, Ele é carnal ou Deus é espiritual? Deus é espírito. A Bíblia fala que importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus, Ele é espírito. E quando Ele diz, façamos a nossa semelhança, Ele está gerando o homem no seu próprio espírito. Amém, irmãos? Ele foi gerado de Deus, ele veio de Deus, porque a Bíblia fala que Deus, ele é o Pai dos espíritos. Todo espírito vem dele. Mas a terra, ela é feita de matéria. Os animais, as ervas do campo. E para ter alguém nessa terra, para dominar, cultivar e cuidar, precisava ter carne. Precisava interagir com a terra. Então a Bíblia fala que Deus criou o homem do pó da terra. No 6º dia, em Gênesis capítulo 1, Deus cria o homem. No capítulo 2, ele vai explicar como ele fez essa criação do 6º dia. Então ele diz, pegou o homem, pegou do pó da terra e soprou nele o espírito. O homem, a carne foi feita da matéria, do material da terra, dos minerais, da substância da terra. Mas essa matéria sem o espírito era só terra. Mas então agora aquela terra em forma de gente recebe o Espírito, o homem de verdade, o nascido de Deus, o criado em Deus. E é soprado, é gerado e soprado nesse homem. E a Bíblia fala que agora ele passa a ser alma vivente. A expectativa de Deus com a criação do homem é que esse homem fosse um ser espiritual, que tinha uma alma, um intelecto, uma razão, um entendimento a respeito das coisas, e tinha uma carne onde ele habita. Então diga comigo, eu sou um espírito, eu tenho uma alma, e eu habito no corpo. Mas quem sou eu de verdade? O meu corpo? Não. Quem sou eu de verdade? A minha mente? Não. Eu sou um espírito, eu vim de Deus, eu sou criado por Deus. Amém, irmãos? E nós colocamos nesse modelo aqui, onde o espírito está segurando a cabeça da alma, que está segurando a cabeça do corpo, com um propósito, para dar um entendimento de que o objetivo de Deus era que fosse um homem espiritual, que dominasse o seu entendimento, a sua razão, e dominasse as vontades do seu corpo. Essa era a intenção. Amém? E Deus começa a dar orientações para isso, porque eu vou dizer para vocês sabem o que faz um espírito crescer? O que alimenta o espírito
Jesus falou quando ele foi tentado no deserto: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra de Deus que alimenta o nosso espírito. E a Bíblia fala que Deus constantemente ia até o jardim e dava orientações, liberava palavra para o homem. O que era isso? Ele estava o alimentando. E para sua mente ele deu instruções: olha, domine sobre as aves do céu, sobre os peixes, sobre os répteis, sobre os animais que estão embaixo da água. Domine toda árvore, todo fruto, domine sobre tudo. Na verdade, colocou o homem num jardim para cultivar e guardar. Amém, irmãos? E a sua carne também colocou limites. Olha, você pode comer de toda a árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não coma, porque se comer, certamente morrerá. O que ele estava mostrando e ensinando: olha, pega as minhas palavras, guarda as minhas palavras, porque enquanto você estiver na obediência, seguindo, crendo que o que eu falo é verdade, eu sou influência espiritual sobre a sua vida, eu sou seu pai. Amém, irmãos? Essas instruções, uma vez seguidas, manteriam o homem em espírito ligado com Deus. A sua alma recebendo influência das informações do seu espírito. E o seu corpo sendo dominado a fazer a vontade do espírito. Afinal, nós somos um espírito que temos um corpo. Não somos um corpo que tem um espírito. Ok? Aleluia. E estava lá o homem crescendo. Ele diz: cresça, amadureça, se multiplique, domine. E uma coisa me chamou a atenção hoje, que eu nunca tinha prestado atenção. Ele diz que o homem foi colocado no jardim para cultivar e guardar. Irmãos, primeiro, ninguém guarda o que não é precioso. Segundo, se tem que guardar é porque tem perigo, alguém querendo roubar. Mas Deus já tinha dado algo suficiente para ele guardar. O que era isso? Domínio, autoridade. Domine, guarde, cuide, obedeça. Guarde, domine o seu corpo. Sabe o que é isso, irmão? Domínio próprio. Porque não se domina nada do lado de fora, se nem a você mesmo você consegue dominar. Aleluia. Glória a Deus. E estava lá. Só que em Gênesis no capítulo 3, fala que algo aconteceu. Diz que Satanás, ou a serpente, se aproxima de Eva, e então começa a falar a respeito desse fruto, o qual Deus disse que não era para comer. Ele disse: Deus não falou que pode comer todas as árvores do jardim? Ela disse: não, ele falou que da árvore do conhecimento do bem e do mal não pode comer, porque se comer, certamente morrerá. E ele diz: não é bem assim não. Na verdade é o seguinte: Deus sabe que se você comer do fruto, você vai ter o conhecimento do bem e do mal, e vai ser tão quanto ele, tão inteligente quanto, tão sábio quanto. Diga comigo: tentação. Só que a Bíblia também diz que não vem tentação sobre nós maior do que nós podemos suportar. Deus é justo, irmãos. Aleluia. Com a tentação, diz que Deus já mandou o escape antes. E o escape aqui era domínio. Porque Satanás veio na forma de uma serpente. Deus disse: você vai dominar sobre os répteis, sobre as serpentes, os que rastejam sobre a terra. O domínio eu estou te dando. A autoridade eu estou te dando. O Salmo capítulo 115, verso 6, ele diz: olha, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus deu para os homens para dominar. No caso aqui, na representação de Adão. Ok? E aí a Bíblia fala que a mulher, vendo o fruto, que era bom para se comer, e bom para dar entendimento, comeu do fruto. E também o deu ao seu marido. E nesse momento, irmãos, algo acontece. A Bíblia fala que eles se escondem por perceberem que estavam nus. Agora abra sua Bíblia comigo, por favor. Em João, no capítulo 2, verso 16. 1 João, perdão, não é o Evangelho, é a primeira carta de João, capítulo 2, verso 16. Acharam?
1 João 2,16. Diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência, para quem não sabe, é um desejo exacerbado, ok? Um desejo muito forte. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Veja, concupiscência dos olhos, um desejo do que você viu. Uma concupiscência da carne, um desejo do que você quer ingerir. E uma soberba da vida, eu quero ser tão quanto. Parece com alguma coisa que aconteceu. Vendo que era bom aos olhos, bom para comer e bom para dar o entendimento, eu vou ser tão quanto Deus comeu. Então o homem não suportou essa tentação. Só que o que Deus disse? Que se comer do fruto, o que acontece? Morrerás, não. Ele foi bem incisivo. Certamente morrerás. Certamente morrerás. Deus mente? Pode voltar atrás na sua própria palavra? Não, Deus não muda. E por mais que ele amasse a sua criação, Deus tem que cumprir o que ele disse, porque mentira não existe em Deus. Ele está obrigado a cumprir o que ele mesmo falou. Então as pessoas falam, Deus pode todas as coisas. Não, Deus não pode mentir. Deus não pode voltar atrás no que disse. Amém, irmãos? Nesse momento, a morte chega. Aí você vai pensar, poxa, mas como morreu se continua respirando, falando, se escondeu com medo? A Bíblia fala principalmente de 3 tipos de morte. A morte física, que é quando a gente fecha os olhos, acaba o fôlego e vão te enterrar. A morte espiritual, que é uma separação do homem de Deus. O espírito do homem é separado do espírito de Deus. E pensa comigo, se o alimento do espírito é palavra, é relacionamento com Deus, é intimidade com Deus, se tem separação, o que acontece? Morre. E fala também a respeito da morte eterna. Ok? Nesse momento o homem morreu. Quando ele morre, o espírito que estava dominando, deveria pelo menos estar dominando a sua alma e o seu corpo, ele morre, ele perde a ligação com Deus, ele perde aquele como seu pai, como aquele que é influência, que dá o alimento bom, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Essa conexão acaba, e agora o homem se transforma num outro tipo de homem, o homem natural. Esse homem natural tem o seu espírito, a gente colocou em pretinho aqui, porque significa que não está mais com a luz de Deus nele. Agora está em trevas. E em Romanos, abra comigo por favor, em Romanos no capítulo 6, verso 16. Romanos 6, 16, diz assim, olha: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O que Paulo está explicando aqui aos romanos, olha, aquele a quem você ouvir e obedecer, esse vai ser seu Senhor. Se for do pecado, você vai estar agora como debaixo da autoridade daquele que é autor do pecado. Mas se for da obediência, da justiça, você vai estar debaixo desse que é o justo. Se o homem obedece à palavra de Deus, quando Deus diz, não coma, porque se comer certamente morrerá. Se ele obedece, ele continua debaixo da justiça. Mas porque ele não obedeceu a Deus, e obedeceu uma outra voz, irmãos, não adianta, só tem 2 caminhos. Não tem um terceiro, não tem um atalho, não tem. Só tem 2 caminhos, porque só tem 2 senhores. Ou você está debaixo da autoridade espiritual de Deus, em Cristo, ou você está debaixo da autoridade espiritual do diabo. Ah, mas eu não quero fazer mal. Não, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não estou falando de querer ser, eu estou falando de influência. O problema é que Deus veio para dar vida em abundância, e o diabo para matar, roubar e destruir. E se o diabo for influência sobre a sua vida, a morte, o roubo e destruição vão acontecer querendo você ou não, sendo bom ou não, fazendo boas obras ou não. Porque não é uma questão de querer, é uma questão de influência. A Bíblia fala que o mundo ele jaz no maligno, e diz que o diabo é o Deus desse século. Por que ele é o Deus desse tempo?
Por que ele tem essa autoridade espiritual? Porque alguém deu para ele. Porque os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu aos filhos dos homens. E no momento onde Adão pega essa autoridade e rejeita ficar debaixo da palavra de Deus, crendo no que ele disse, e por incredulidade a palavra de Deus, crendo no que o diabo disse, ele se coloca no lugar, como Romanos fala no capítulo 6, de obedecer àquele que passa a ser seu Senhor. Então a autoridade de domínio que era dele, agora ele entrega na mão daquele que veio para matar, roubar e destruir, o que mente desde o princípio. Percebe que até então a gente não vê na Bíblia falar a respeito de morte, roubo e destruição. Mas desse tempo em diante, você vê que a terra passa a produzir cardos e abrolhos. Não fala a respeito de dor antes disso, mas a partir desse momento, Deus fala para a mulher, agora você vai gerar em dores. Não fala a respeito de cansaço, de fadiga, mas fala que a partir desse momento o homem vai, no suor do seu rosto, retirar da terra o seu suprimento. Por quê? Porque Deus falou, olha, porque você não obedeceu a minha voz, a terra agora é maldita por sua causa. Irmãos, Deus não chamou mal sobre a terra. Maldita significa chamar mal sobre. E ele diz, Adão, agora por sua causa, você chamou o mal sobre a terra. Porque pensa comigo, irmão, se o homem estava dominando a terra, e Deus falou, dê nome para todos os animais, cuide, guarde. A autoridade de Deus estava sobre o homem, e essa autoridade passava do homem em diante. E se Deus é bom, e toda boa dádiva vem dele, passava para o homem o que é bom, e do homem fluía o que é bom, e a terra florescia com o que é bom. Mas se o domínio sai daqui, e vem para cá, e agora o homem está debaixo de uma opressão, o que é mal do diabo passa para o homem, e dali, porque o domínio mudou. Aleluia. Estão entendendo, irmãos? Glória a Deus. E agora o que acontece? Acontece que se esse homem espiritual, o que era espiritual, e agora morreu seu espírito, não recebe mais orientações espirituais, o que sobra para poder gerir a sua vida? Só sobra a carne e os pensamentos. E a partir desse momento, guarda essa palavra, a partir desse momento, o homem passa a ser guiado pelas vontades da carne e do pensamento. Da carne e do pensamento, não discernindo mais as coisas espirituais. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Não foi isso que Paulo falou? O homem natural nem entende mais as coisas do espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Mas assim como Deus mostrou a sentença do homem, mostrou a sentença da mulher, ele também sentenciou a serpente. E ele disse, olha, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente. E quando ele nascer, ele vai pisar a sua cabeça. Aleluia. Irmãos, cabeça significa autoridade. Ele está dizendo, olha, ele vai tomar a autoridade de volta e vai pisar na sua cabeça, vai te destituir de toda a autoridade. Vai chegar esse tempo. E a partir desse momento, irmãos, quando nós vamos ler nossa Bíblia no Antigo Testamento, até a vinda de Cristo, vamos chamar esse tempo de plenitude dos tempos, até a vinda de Cristo, todo esse intervalo do Novo Testamento, desde a queda de Adão até Cristo, nós temos dispensações onde Deus está tentando mostrar de forma natural para o homem aquilo que espiritualmente aconteceria. Por quê? Porque esse homem não entende as coisas do Espírito, se coloca no lugar de Deus. Você é espiritual, você tem uma linguagem espiritual, você tem um entendimento, um discernimento espiritual, e vai tentar passar isso para um cidadão que é carnal, que não entende as coisas do Espírito. Ele só entende o que ele vê, o que ele sente, o que ele toca. Ele só entende, eu estou com fome, quero comer. Pegar o que é meu, eu mato você. Eu tenho uma coisa, você tem uma coisa que eu não tenho, eu roubo de você. Porque eu só entendo meus desejos. As concupiscências da carne, lá em Gálatas ele lista um monte. Ele fala a respeito de glutonaria, inveja, bebedice, porfia, ciúmes, facções, divisões, feitiçaria. Ele fala um monte de obras que são coisas da carne. Ele diz, essas coisas, elas levam à morte. Mas o Espírito, amor,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, são coisas do Espírito, e o homem natural não entende. Como agora, irmão, só Deus, para ter um plano mirabolante de conseguir fazer com que esse homem que não entende as coisas do Espírito, seja protegido, guiado, guardado para não morrer, até chegar um tempo onde ele possa entender. Tudo isso estava apontando para Cristo? Tudo isso estava apontando para Cristo. Aleluia. E Deus faz alianças com homens, e nas dispensações dessas alianças, elas todas prefiguram o tempo onde Cristo viria. E ele chama a atenção de uma coisa: olha, pega isso, anota e vai passando de geração em geração. Vai falando para os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, porque isso não pode passar. Eu vou separar um povo, vou guardar um povo para que o diabo não mate esse povo. Até que desse povo a descendência virá com uma bagagem histórica, uma bagagem de conhecimento, uma bagagem de entendimento natural, racional, mas que tem um significado espiritual, para que quando ele vier, o Messias vier, eles olhem para trás e vejam: profetizaram sobre isso, falaram sobre isso, alguma coisa parecida com isso aconteceu. Estou entendendo. Aleluia. Oh, glória. Amém, irmãos? Aleluia. E a partir de Adão e Eva, a Bíblia fala que eles geram filhos, sim, até chegar à morte física. Porque, irmãos, entenda uma coisa: tudo que é espiritual vem primeiro. E se no espiritual acontecer uma coisa, em breve no natural também vai acontecer. Amém? E se no espiritual o homem morreu, em breve o que aconteceria? A sua carne também ia morrer. Porque a ligação da vida acabou, cessou a vida. Era uma questão de tempo. Adão e Eva vivem algum tempo, geram, mas os seus filhos já não nascem mais assim. Os seus filhos já não conseguem viver mais assim. Eles nascem sim espiritualmente vivos. Como pode isso? É claro, irmãos, porque carne sem espírito morre, não é isso? E a Bíblia fala que Deus é o pai todo espírito vem de quem? De Deus. Então, se um bebê nasce sem um espírito vindo de Deus, não dá, ele não nasce. Mas ele nasce vivo, certo? Ele nasce vivo. E ele nasce vivo espiritualmente também. Uau, como pode? Sim. Por quê? Porque ele ainda não pecou. O salário do pecado é que é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida. Mas a partir do momento onde ele pecar, o que acontece? Exatamente o que aconteceu com Adão. Mesmo que ele não peque, é a semelhança do pecado de Adão, mas o pecado já entrou no mundo. E a influência do pecado já está no mundo. Então o que acontece? Um bebê nasce com o espírito ligado ao Espírito de Deus? Nasce. Tem alma? Tem carne? Mas sabe qual é a diferença? A diferença é que conforme ele for crescendo, ele vai crescer em estatura? Vai. Vai crescer em entendimento? Vai. Mas vai crescer em graça? Não vai. E aí a carne cresce, a alma cresce, mas o espírito não recebe o crescimento. E aí quem vai dominar? As vontades da carne e do pensamento. E vai chegar um momento, quando a idade da razão chegar, onde ele vai pecar. Ele vai fazer a vontade da sua carne, do seu pensamento, e não vai fazer a vontade de Deus. Nesse momento o pecado entra. Por isso que a Bíblia fala: e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Amém? Vamos ver isso na Bíblia? Glória a Deus. Deixa eu achar aqui. Aleluia. Deus é bom demais. Aleluia. Oi? Pois é, estou tentando achar aqui. Aleluia. Seguindo aqui.
Aleluia. Aqui, Romanos capítulo 5, verso 14. Romanos capítulo 5, verso 14. Ok? Vou ler para quem não tiver conseguido abrir ainda. Diz assim: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Amém, irmãos? Então, a morte reinou de Adão até Moisés. Por que ele fala de Moisés? Porque em Moisés, Deus estabelece agora a lei. E o que é isso? Deus fez uma aliança com Abraão, onde ele promete um filho, que também prefigurava a vinda de Cristo, faz uma aliança de fé com Abraão, e separa um povo para si, descendente de Abraão, ao qual Deus fez uma aliança de fé. Esse povo então é guardado por Deus, por mais que ao redor outros povos morressem, ou fossem afligidos pelo diabo, ou até usados pelo diabo para poder atingir o povo de Deus, Deus os mantinha guardado. Amém? Até que chega o momento onde esse povo está em cativeiro, Deus liberta com mão poderosa através de Moisés o povo do cativeiro de Faraó, e abre o mar vermelho, eles passam pelo mar, os inimigos que vinham morrem afogados no mar, são guiados no deserto. Deus de forma poderosa, irmãos, leia sempre a sua Bíblia pensando nisso. Deus está mostrando de forma poderosa e sobrenatural o que são coisas espirituais, para alguém que não é espiritual, é natural, e não discerne as coisas espirituais. Então tinha que ter uma coluna de fogo, tinha que ter pão caindo do céu, tinha que ter uma nuvem tampando, irmãos, tinha que ter sobrenatural. Para chamar a atenção de Moisés, tinha que ter uma árvore pegando fogo que não queimava. Coisas sobrenaturais tinham que acontecer para mostrar para o homem, ó, é Deus. De fato, o homem do Antigo Testamento nem tinha entendimento de que tinha um diabo. Ele sabia que tinha algo que não era natural, que ele não conseguia tocar, ver, sentir, que não dava nem para entender muito bem, e que era poderoso. O monte fumegava, o pessoal tinha medo até de chegar perto. Sabia que tinha alguém poderoso, mas não tinha entendimento se aqui desse poderoso vinha coisa boa e vinha coisa ruim, se só vinha coisa boa, se só vinha coisa ruim. O entendimento espiritual não tinha. Amém, irmãos? Quem vai dar esse discernimento e quem vai mostrar quem Deus realmente é? Eles viam a sombra de Deus, mas quem vai mostrar a imagem genuína do Pai? Jesus. Quem vai esclarecer as coisas? Ei, ó, vou mostrar para você como é que é Deus. Eu vim representar Deus, vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas o diabo, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Entenderam agora? Tudo que é morte, roubo, destruição não vem de Deus, porque Deus é bom. Isso vem do diabo, vamos combater isso. Mas toda boa dádiva e dom perfeito vem dele. Se tem vida e vida em abundância, Deus está envolvido. Aleluia. Para que a lei então? A lei veio para mostrar para o homem a vontade de Deus e que Deus era bom. Mostrar para o homem, ei, olha só, eu vou botar regras para você ter um pouco de entendimento o que são as coisas espirituais. Para você não viver mais na vontade da carne e dos pensamentos, mas se enquadrar naquilo que é a minha vontade, como é o meu caráter. Só que a lei mostrou, a lei é boa, irmãos, a Bíblia fala que a lei é boa, mas ela mostrou uma coisa para o homem: olha, a lei é boa e ela é espiritual, e você é carnal, não vai conseguir viver essa lei. Só que como toda lei, irmãos, ela vem mostrar a regra, ela vem dar o prumo, ela vem dizer o que é certo, mas ela também vem dar juízo e condenação para quem não anda no que é certo, para quem não cumpre essa lei. E esse homem percebeu, olha, os princípios de Deus, o espiritual de Deus, por mais que a gente queira, existe uma força na gente que não deixa a gente viver aquilo que a gente quer. A gente entendeu, viu que é bom, não matará, não roubará, etc, etc. A gente entendeu que isso é bom, mas o fazer o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem me livrará do corpo dessa lei? Paulo falando em Romanos, no capítulo 7, no início ele já diz, olha, eu vou falar como um homem fala. O que eu quero fazer de certo, eu não consigo, existe uma força maior em mim, que não, por mais que eu tente, eu não consigo fazer o que é certo. Que força é essa?
É claro, irmãos, está diante de um homem natural, onde vive com a vontade da carne e do pensamento, e não tem força espiritual suficiente para viver o que é espiritual, porque o espírito está morto, separado de Deus, e a vida vem do Espírito. Aleluia, glória a Deus. E depois desse tempo de preparação, desse tempo de mostrar ao homem os princípios, de trazer regras, e de mostrar que ele não conseguia viver aquelas regras, então Deus começa a mostrar para ele o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, eu já entendi que você não conseguiu viver a regra. Se você conseguisse viver a lei, o bem viria sobre a sua vida e você estaria guardado no bem. Mas como você não conseguiu, você transgride a lei, o mal vem sobre a sua vida. E aí eles, não por amor a Deus, mas por medo do mal, tentavam viver a lei e não conseguiam. Mas aí Deus falava, vou parafrasear, ok, pessoal? Deus fala assim: olha, tá tranquilo, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão oferecer um sacrifício, alguém vai morrer no lugar de vocês. Então você pode, por exemplo, pegar um cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem defeito, representando algo que é puro, algo que não tem mancha, algo que não tem pecado, e esse vai morrer no seu lugar, e vai pagar o preço do seu pecado durante esse ano. O que Deus está fazendo, irmãos? Deus está tentando ensinar para um homem natural, que não discerne as coisas do Espírito, que vai chegar um dia, onde Ele vai enviar o Cordeiro, que vai morrer no seu lugar, e de uma vez por todas vai pagar por todos os seus pecados, aqueles que você não conseguia dominar, e não conseguia deixar de viver. Aleluia. Então, na plenitude do tempo, onde Jesus poderia vir, ser compreendido, ser divulgada a sua palavra, nasce de mulher. Nasce um de mulher, um descendente de mulher que pisaria na cabeça da serpente. Só que ele não nasce assim. Afinal de contas, ninguém nasce assim. Jesus nasce com o Espírito ligado ao Espírito de Deus. Amém, irmãos? Ele é o Filho de Deus. A Bíblia fala que a promessa para Maria é: o Espírito de Deus te envolverá. Ok? Então Jesus nasce. Só que a Bíblia fala que ele crescia em estatura, em sabedoria e o que mais? Em graça. Aleluia. Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça. Por quê? Ligado com o Espírito de Deus, ligado com Deus, alimentando o seu espírito, ouvindo o que o Espírito de Deus falava. Tanto, irmãos, que ele falava: olha, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ei, o que eu faço é o que eu vejo o Pai fazer, o que eu falo é o que eu ouço o Pai falar. E esse Jesus, quando cresce, então tem uma alma? Tem, com entendimento, com intelecto, conhecedor da palavra. Mas tem uma carne? Tem, com vontade, sentimento, desejo, que sente fome, frio, sede. A Bíblia fala que ele foi levado ao deserto pelo Espírito do Senhor para ser tentado. Jejuou durante 40 dias e 40 noites. E no fim desse tempo, o que acontece? O diabo se aproxima dele para o tentar. Não foi isso? Abre em Mateus no capítulo 4. Mateus capítulo 4. Verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se dele, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, primeira tentação: se és filho de Deus. Lá Adão foi: olha, se você comer do fruto, você vai ser tão quanto. E para Jesus ele tenta do mesmo jeito. Afinal de contas, irmãos, Jesus teria que sofrer as mesmas tentações e vencer cada uma delas, porque se pela morte de um só, pelo erro de um só, se pela desobediência de um só, o pecado, a morte entrou no mundo,
Ah, meu irmão, pela obediência, pela justiça, pela morte de um só, a vida entrou de volta no mundo e essa vida atingiu a todos os homens. Deus é justo. E em seguida diz, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira daqui abaixo, por estar escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçar em pedra alguma. Então, a primeira, ele está com fome e ele fala, transforma essa pedra em pão. Ele diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Venci a concupiscência da carne, beleza? A segunda aqui, se és filho de Deus, aí sim, soberba da vida. Ele não tem que provar que é o filho de Deus. E ele diz, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Em seguida ele diz, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorar. Falou, olha, tá vendo tudo isso aí? Todos esses reinos, toda essa glória eu te dou, porque me foi dada. Quem foi que deu para o diabo isso? Adão deu esse domínio, essa glória. Amém? A Bíblia fala que o homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Ele perdeu, ele deu o diabo e agora ele vai oferecendo para Jesus. Porque as pessoas falam, mas o diabo é mentiroso. Meu irmão, se isso aqui fosse mentira, não era tentação. Era verdade. Só que aquilo que os olhos dele viram não foram o que o dominaram. O que dominaram é o que Deus disse. O que Deus disse. O que Deus disse. Irmão, se Adão perdeu todo o domínio e autoridade e morreu porque não ficou com o que Deus disse, Jesus agarrou o que Deus disse e disse, Deus disse, está escrito, está escrito, está escrito, eu vou ficar com o que Deus disse. Eu vou ficar com o que Deus disse. Eu vou abrir um parênteses aqui, irmão. Fica com o que Deus disse para você. Não interessa o que os seus olhos estão vendo, não interessa o que você está ouvindo, não interessa o que você está sentindo. Fica com o que Deus disse. Aleluia. Quando Adão pecou e os dois se escondem porque estavam nus, Deus aparece na viração do dia e chama Adão e onde você está? E ele diz, nós nos escondemos porque nós ficamos com vergonha porque estamos nus. E Deus pergunta para ele, quem disse para você que você estava nu? Quem te disse que você estava nu? Eu faço uma pergunta para você, irmão, quem te disse que você é um derrotado? Quem te disse que você não pode? Quem te disse que você não consegue? Quem te disse que você não tem? Quem te disse que você está doente? Quem te disse que você não vai dar em nada? Quem te disse que você perdeu? Ei, fica com o que Deus disse. Fica com o que Deus disse. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. A vitória e a derrota, irmãos, não está nas circunstâncias. A vitória ou a derrota está no que você está crendo, em que voz você está ouvindo. Porque se nós estamos ouvindo a voz de Deus e agarrarmos as promessas, Ele é poderoso, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Aleluia. Fica com o que Deus disse. Aleluia. Está escrito. Mas eu estou sentindo, mas está escrito. Mas não parece que vai acabar tudo, mas está escrito. Está escrito, eu vou comer o melhor dessa terra. Está escrito, eu vou ter longevidade de dias. Está escrito, irmãos. Aleluia. Está escrito que eu sou a nação santa. Está escrito que eu sou propriedade exclusiva do Senhor, o povo mais feliz dessa terra. Está escrito. E aí? Fala o que está escrito. No final do capítulo desse texto em Mateus, ele diz que então o diabo saiu e vieram os anjos e o serviram. Se você fica firme no que Deus disse, se prepara, porque Deus vai enviar anjos, vai mover céus e terra, mas vai te servir com aquilo que você está crendo. Oh, glória, aleluia. E aí, agora,
começa a andar sobre a terra aquele enviado do Pai, que é a sua imagem e semelhança, assim como deveria ser o primeiro que foi criado. Com carne e osso, sim, com uma alma e entendimento, sim, que tem fome e sede, sim, mas que tem um espírito alimentado por Deus, fortalecido em Deus, e que anda aqui como filho de Deus, que sabe quem é, sabe o que tem, sabe a autoridade que tem, sabe o que pode. E agora nós vemos Jesus andando por toda parte fazendo o bem. Por quê? Quem é a autoridade espiritual sobre Jesus? Quem é o que ele chama de Pai? Deus. Ele disse para os fariseus, aqueles que estavam tentando viver uma religião, mas não conseguiam dominar a sua carne, ele diz: o pai de vocês é o diabo. Mas a gente não queria, a gente queria ser filho de Abraão, mas não é questão de querer, meu filho. Não é o que você faz ou deixa de fazer, é a questão espiritual que você herdou. Herdou de um mundo caído, porque Adão caiu. Mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. E aquele que crê em mim, ainda até que morra, viverá. Viverá. Aleluia. Viverá. Jesus anda por toda parte fazendo bem. Sabe o que acontece? Flui dele uma autoridade onde até aqueles que morreram ressuscitavam. Perna crescia, olhos que já estavam mortos voltavam a ver, surdos ouviam, paralíticos andavam. E ainda, os discípulos se surpreenderam até com uma frase: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse que manda uma árvore secar e ela seca? Que autoridade é essa? A autoridade de quem recebeu domínio. A autoridade de quem é espiritual, que discerne as coisas espirituais, que ouve a voz do Pai. Essa autoridade. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. E ele mostra quem é o Pai agora. Quem vê a mim, vê o Pai. Vocês ainda perguntam, mostra o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Se vocês estão vendo o que eu estou fazendo, o que eu faço, não faço de mim mesmo. Faço por causa do Pai. Porque tem uma influência, uma autoridade, uma filiação, uma paternidade sobre a minha vida. Eu sou espírito, eu sou vivo. Aleluia, aleluia, oh glória. Adão pecou e dele veio morte, mas Jesus foi justo e dele vem vida. Aleluia. Só que, irmãos, para que isso não ficasse só nele e atingisse atingisse cada um de nós, ele precisava morrer. Porque, irmãos, o salário do pecado continua sendo a morte, e todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus, e todos tinham uma sentença: morrer para pagar pelo pecado que cometeu. E se a morte espiritual veio, a morte física também viria, e a morte eterna também. Só que a Bíblia fala que Jesus, ele é a expressão do amor de Deus. E Deus amou o mundo de uma maneira tão absoluta, que Jesus veio como o próprio Deus, para pagar pelo seu e pelo meu pecado. Sabe aquela história assim que os pais têm? Eu amo tanto meu filho que se eu pudesse, se uma doença atingir ele, eu prefiro que tire dele e coloque em mim. Quem já pensou nisso? Irmãos, isso aí é de Deus. Isso aí é de Deus. Deus pensa assim. É como se Deus olhasse e falasse: o mundo está perdido, eles morreram, eles estão separados. Se eu pudesse, eu me entregava no lugar deles para que eles não morressem mais. E Jesus disse: eu posso. Eu vou. E a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Eu quero que você abra em Isaías, no capítulo 53. Isaías, capítulo 53.
verso 2. Isaías, 450 anos antes, irmãos, profetizou o que aconteceria. Lembra? Deus tentando falar com um homem natural o que aconteceria espiritualmente. Os profetas vieram falar coisas para que quando essas coisas acontecessem, os homens pudessem entender. Ele diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Ele está descrevendo, irmãos, a crucificação. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem um rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado, humilhado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia. Naquela cruz estava o meu pecado e o seu. A minha condenação, a sua condenação. As doenças, as dores que deveriam vir por legalidade sobre a nossa vida, estavam sobre ele. E todo escrito de dívida estava lá. E ele morreu, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Irmãos, Jesus ficou assim, morto espiritualmente. Porque se não fosse assim, não serviria para nos substituir, porque nós estávamos assim. Aleluia. Só que tem uma questão. No terceiro dia, julgamento chegou. E o salário do pecado é a morte. Ou seja, morre se pecou. Só que ele foi justo. Não se encontrou nele um pecado cometido. Foi fiel até a morte. Todas as tentações, ele passou por ela e não pecou. Foi tentado em tudo e não pecou. Então, quando a morte pensou que ia poder dominá-lo, não tinha autoridade para isso. Nesse momento, o braço forte do Senhor foi até o inferno. O tocou e levantou. E diz a Bíblia que ele tomou a chave da morte e do inferno. E pisou, esmagou a cabeça da serpente. Tomou toda a autoridade. Recebeu um nome que é acima de todo nome. Ressuscitou em vida. E hoje vive e reina. Aleluia. Subiu aos céus e está hoje à destra de Deus Todo-Poderoso. Não como qualquer um, como o Filho de Deus, que tem um nome acima de todo nome. Aleluia. Acima de todo nome. Ele ressuscitou. E a boa notícia, o Evangelho, as boas novas, é que o pecado que deveria vir sobre nós, foi sobre ele.
O escrito de dívida foi rasgado. As doenças já foram sobre ele. E ele já levou, tomou, carregou. O castigo já foi sobre ele. Ele já tomou, carregou e já levou por amor a cada um de nós. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. E aí João, no seu Evangelho, no capítulo 1, ele vai descrever isso. Eu quero que você abra comigo lá. Evangelho de João, capítulo 1. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, a palavra, disse, haja. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece das trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Avança até o verso 11, por favor. Veio para os que eram seus. Quem? O povo separado, aquele que Deus guardou com as alianças até a plenitude dos tempos, o povo judeu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Verso 12. Mas, todos, quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Oh, glória! Aqueles que creem no seu nome. Aleluia. Irmãos, o que eu poderia fazer para sair dessa situação de morto e voltar a viver? Nada. Mas e se eu matasse um cordeiro? Não adiantava. Cobria um pecado temporariamente, mas não te tirava da condição de morto. Mas se desse tudo que eu tenho aos pobres, boa ação, mas não muda. E se eu pagasse todas as penitências, legal, digno de honra, mas não muda. E se eu acendesse uma vela de 5 metros de altura, e ela ia queimar inteira, e você ia continuar morto. Se eu subisse uma grande escadaria de joelho e me flagelasse, seu corpo ia sentir muito, mas você ia continuar morto. Porque não foi você que pagou o preço pela sua vida, foi Jesus. Porque ele não estava morto, ele estava vivo. E ele entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. E nem é por obras para que ninguém se glorie. E diga, eu fiz, eu mereci. Não tem o que você pudesse fazer para merecer. Nem se você morresse e nascesse 10 vezes. Nem se você reencarnasse 50. Porque não é pelo que você fez ou pelo que você consegue pagar. É simplesmente por crer no amor de Deus através de Jesus e o que Ele fez. O que Ele fez. E é de graça. É de graça. É de graça, irmãos. Aleluia. E a Bíblia fala, simplesmente se você crê que Jesus morreu no seu lugar e que Ele ressuscitou, e se você crê nisso, nesse amor poderoso de Deus para a sua vida, crê com o seu coração e confessar com a sua boca, você é salvo. Porque é com o coração que se crê para a justiça, e é com a boca que se faz a confissão para ser salvo. A condição para Deus salvar a nossa vida, nos tirar desse lugar, é crer. Porque o que nos levou para esse lugar foi a incredulidade, e o que nos tira dele é a fé. Aleluia. Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho para sair da distância espiritual para a aproximação espiritual chama-se Jesus.
Jesus. Jesus. Aleluia. Você precisa nascer de novo. Por que essa expressão nascer de novo? Porque você já nasceu. Quem ainda não nasceu aqui? Você não estaria aqui, irmão. Você nasceu. Só que você morreu. Quando que você morreu? Quando pecou. E agora? Agora tem que nascer de novo. Nicodemos não entendeu muito isso quando ele se aproximou de Jesus, um velho sábio, estudioso da lei. Ele disse: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus fala para ele: você tem que nascer de novo. Aí o homem natural tentando entender isso. Mas nascer de novo? Mas eu já sou velho, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Jesus tentando explicar o que é espiritual para ele, diz: olha, o vento sopra, você não sabe de onde vem, para onde vai. Assim que é o nascido do Espírito. Não é o que você toca, não é o que você sente, não é o que você vê, é o sopro, é o Espírito. Aleluia, aleluia. E quando nós cremos na obra redentora de Jesus, que Ele morreu no nosso lugar, que Ele levou sobre si as nossas dores, que o pecado Ele levou sobre si, nós acreditamos que Ele morreu e ressuscitou, e nós confiamos a nossa vida agora a Ele, crendo que a sua palavra é real, é genuína, é verdadeira. Nesse momento, quando nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, nós nascemos de novo. O nosso espírito se liga ao Espírito de Deus, e agora nós somos uma nova criatura, e as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. A carne continua a mesma? Continua. Pode até dar uma recalchutada nela, mas continua a mesma. E a alma continua a mesma? Continua. Mas o meu espírito, os cabelos continuam o mesmo, mas o meu espírito, só os que têm mais de 50 entenderam, né? O meu espírito agora está ligado ao Espírito de Deus. E se a minha carne morrer, eu sou vivo. Até quando? Para sempre. Para sempre. Porque a morte já não tem mais domínio sobre mim. Eu estou vivo, eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Em Efésios no capítulo 2 ele diz: olha, vocês andavam segundo o curso desse mundo, todos nós, segundo a influência do príncipe do mal, todos nós, andando fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por causa disso a gente era filho da ira. Mas Deus, segundo a sua graça, porque Ele é rico nisso e cheio de misericórdia, nos amou de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eternamente. Aleluia. E ele diz: olha, Ele vos salvou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, vos dando vida. Pela graça sois salvos. E isso é mediante a fé, não vem de vós, é um dom de Deus. Mas pastor, eu já nasci assim? Não, irmão, você nasceu de novo assim. Mas como é isso? Vai dar um trabalhinho agora aqui. Vai dar trabalho para o seu pastor. Fica tranquilo, vai dar trabalho. Sabe por quê? Você não vai amanhecer amanhã normal. Vai ser um novo normal. Só que não esse novo. Um novo. Porque sabe o que acontece quando você nasce de novo? Algo estranho começa a acontecer aqui dentro. Porque a coisa vem habitar dentro de você. Serinho. Pode ver. A partir desse momento, cara, uma coisa aconteceu aqui. Eu senti uma coisa, essa aí que você chama de coisa é o Espírito Santo de Deus, que vem habitar dentro de você e que vai morar com você até Jesus voltar. Porque Ele vai voltar. Isso é tema para uma outra ministração que vem a seguir, sendo nos próximos capítulos. Mas você nasceu de novo. E a Bíblia fala que o seu espírito
Ele vai testificar com o Espírito de Deus que você é filho de Deus. Você nem viu nada acontecer, mas tem uma certeza aqui agora que papai, sai com facilidade agora isso, papai, paizinho, ô papai. Agora é diferente, irmão, porque antes era o cara lá de cima, era o Todo-Poderoso, era o Deus, uma força, algo diferente que deve ter lá em cima, que eu nem acredito muito, mas talvez tenha. Agora é papai, agora é o meu pai. Agora tem uma influência espiritual sobre a minha vida que não é mais aquela do mundo. Aquele que veio para matar, roubar, destruir não tem mais autoridade sobre a minha vida. Agora eu estou debaixo de outra autoridade. Eu vim para cá, voltei. Voltei para o lugar onde não devia ter saído. Eu voltei. Voltei para o Pai. E sabe o que acontece? Agora o Espírito de Deus vai começar a mostrar no seu espírito o discernimento das coisas espirituais. Mas talvez você ainda não consiga receber um alimento sólido, como Paulo falou. Olha, eu queria dar um alimento sólido para vocês, mas não deu não, porque vocês ainda são carnais, crianças. Eu tive que dar leite de novo. Não tem problema não, mas a gente está crescendo. A gente já nasceu. E a gente vai crescer. Vai ter vontade na carne ainda? Vai. Vai ter desejo a sua carne? Vai. Pode ser que você ainda cometa um pecado ou outro, mas faz de você um pecador? Não. Por que não? Porque o pecador é o que vive na prática do pecado e tem o espírito separado do Espírito de Deus. Você nasceu de novo. Agora, o pecado pode até acontecer, mas é um acidente de percurso. Você não queria. E tanto não queria que o arrependimento vem em seguida. Vem logo uma sensação de, puxa, de novo eu fiz isso. Não queria. Por quê? As coisas se fizeram novas, todas elas. Você é uma nova criatura, você não é alguém melhorado, você nasceu de novo. É uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora tem alimento no Espírito, agora tem palavra, agora tem unção. Agora você pode orar e não bate no teto e volta. Agora tem ligação. Agora tem Deus falando com você, com o seu espírito. Agora você pode orar, você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode orar em outras línguas. Não perca, seguir sendo nos próximos capítulos. Agora você pode ser cheio. E aí sabe o que vai acontecer? Conforme você for crescendo espiritualmente, o seu corpo vai começar a ser dominado e assim as suas concupiscências e vontades. A sua mente vai ser renovada pela palavra. Por isso que Paulo fala em Romanos, ele diz, olha, não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma do mundo, você não é mais daí, mas transformai-vos, como? Pela renovação da vossa mente. E no verso anterior ele diz, olha, pega o seu corpo e apresente ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí sabe o que vai acontecer? Quando você domina o seu corpo, apresenta ele como um sacrifício. Não, você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que eu quero. E se eu tiver que deixar alguma coisa, não comer mais isso, não beber mais aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo, eu vou deixar. Não é porque tem uma lei mandando, é porque o meu espírito, com o Espírito de Deus, resolveu que nós vamos viver na excelência da nova criatura que nós somos. Carne, agora eu vou sacrificar isso. Não, você não vai fazer isso. Mente, comece a tirar o que estava velho, sujo, não posso, não consigo, não tenho. Quem te disse? Quem te disse que não pode, não tem, não consegue? Quem te disse? Tira essa mentira. Tira essa mentira e coloca a palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. E você vai renovando a mente pela palavra. Cada palavra que você ouve num culto, numa ministração, lendo um livro, lendo a Bíblia, vai tirando os conceitos errados, colocando o conceito certo. E aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Oh, glória. Para quem é essa salvação? Para todos. Quem Deus quer salvar? Todos. Quem Deus quer livrar da morte, do roubo, de destruição? Todos.
Para quem Deus já providenciou o caminho, para todos, o caminho está aberto, a porta está aberta. Vem, entra pelo caminho, entra pela porta, diga sim para Jesus, entregue a sua vida para Ele e mude. Saia da condição de morto, saia da condição de ser levado pelas vontades da sua carne e do seu pensamento. Venha para a vida genuína, venha para Jesus. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Ah, mas eu preciso deixar isso. Não tem que deixar, tem que crer. E aí sim, na força do Espírito, Ele vai te fortalecer, a graça vai chegar, para você deixar o que tem que deixar, fazer o que tem que fazer. Não vai ser na sua força, na sua capacidade, no seu entendimento, vai ser na força do Espírito. Aleluia, irmãos. E agora, nasci de novo, cresço. Cresça e apareça. Cresça, divulgue a boa notícia, ande como Jesus, porque o objetivo é, nascemos assim, de novo, mas vamos chegar à estatura de varão perfeito. E aí sabe o que acontece, irmãos? Fará as mesmas obras que Jesus, e ainda fará outras maiores, as mesmas obras e ainda outras maiores ainda do que essa, porque nascemos de novo. Estamos nesse mundo, mas nem somos mais dele. Agora nós somos eternos. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Você não morre mais, você é eterno. E se esse corpo morrer, eu recebo outro novinho. Novinho, que passa até por parede. Novinho. Porque eu sou eterno. Eu estou em Cristo. E se eu permanecer em Cristo, eu permaneço pela eternidade com Ele. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé, quero orar por você.